Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do podcast do Ilhéus Eventos. Estamos na sequência de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Ilhéus e hoje nós recebemos o Coronel Rezende, militar da reserva do Corpo de Bombeiros, pré-candidato a prefeito de Ilhéus pelo PL. Tenente-coronel, que é natural de Salvador Exato. e mora em Ilhéus há 34 anos, minha idade. 35, 35, é minha idade, né? O tempo que você mora em Ilhéus. Além disso, bacharel em Direito, né? Exato. Segurança Pública, pós-graduado em Gestão em Segurança Pública, ingressou no Serviço Público da Bahia, 39 anos, 40, né? 40 anos. Na Polícia Militar da Bahia, Exato. sendo atualmente tenente-coronel da reserva. Cristão, evangélico. E, além disso, vários cargos derivados, né? No serviço militar, tiveram vários outros cargos aí Exato, durante essa trajetória. Seja bem-vindo ao podcast dos eventos, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. John, é uma satisfação grande estar aqui com você nesse podcast que tem sido um lugar em que a democracia tem imperado, né? É uma oportunidade para que todos estejam colocando suas ideias, seus propósitos, né? Aquilo que pretende ser feito e para que a população tenha conhecimento e venha a ter a oportunidade de verificar o que cada um tem de interesse pela aquilo que é necessidade do povo, né? Então, o importante é que esses espaços são a oportunidade do povo conhecer e tomar a melhor decisão em relação àquilo que eles querem. Então, pegando essa linha de conhecer, eu deixo esse momento inicial para que o senhor se apresente para o nosso telespectador, né? Quem é o Coronel Rezende, um pouco da sua trajetória de vida, né? Essa sua vinda de Salvador para Ilhéus, um pouco da sua história no militarismo, né? E já emendando o porquê, o que é que te motiva a ser prefeito de Ilhéus. Um pouco da sua trajetória e o que te motiva a ser prefeito da nossa cidade. Veja só, eu já contei algumas vezes, é uma história muito interessante. Eu vinha a passeio, né? Eu vinha a turismo, digamos, com meu pai, né? Então, eu tinha primeiras férias, né? Depois que eu adentrei ao serviço público, né? Então, eu queria viajar, tinha um carro e nós viajamos de Fusca, viemos de Salvador fomos até Guaratinga, lá no extremo sul da Bahia, e como temos parentes aqui, eu não conhecia nem Ilhéus, nem os parentes, nós viemos, aliás, eu conhecia, mas tinha muito tempo que eu não via, então a gente veio passando em cada uma das cidades da região cacaueira, digamos, né? Conheci o Baitaba, conheci Gandu, aí o Ilsuca, Itabuna, e nós viemos para Ilhéus, né? Então eu fiquei encantado, como não se encanta, né? Verdade. Ilhéus é um paraíso, né? Então, para mim, que gosto muito desse contexto, né, de área rural, de vegetação, de mar, rio, praia, né? Então eu vi que era o paraíso, né? Tanto é que, dentro daquilo que foi da vontade de Deus, eu desejei muito vir para cá. E em fevereiro de 89, saiu minha transferência. Em março, eu vim em outubro de 88, em março de 89 já estava aqui trabalhando no 2º Batalhão da Polícia Militar. Então, foi uma satisfação muito grande conhecer Ilhéus, né? De outubro até dezembro, eu vim várias vezes aqui, né? Fiquei na casa dos parentes e usufruindo dessa maravilha que é Ilhéus, né? Então, sobre minha trajetória de vida, eu estudei no CPM, no Colégio Público, por 10 anos. Quando terminei, a época era o 2º grau. Então, a turma estava ainda naquela ebulição, né? Jovens ainda, e decidindo ainda o que fazer. Então, eu decidi fazer o concurso para ser servidor público, né? Então, para a Academia da Polícia Militar, em que eu prestei o concurso, né, público, que é seleção, né? Uhum. E aí fui para a academia. São 3 anos de curso, né? O curso na conclusão, bacharel em segurança pública. Após a conclusão, eu fiquei no Corpo de Bombeiros, que à época fazia parte da estrutura orgânica da Polícia Militar, né? É bom até fazer uma história para a população entender a questão do Corpo de Bombeiros. À época só tinha Corpo de Bombeiros aqui em Salvador. Era o Corpo de Bombeiros da cidade de Salvador.
mas houve um problema de gestão, estava problemático lá a questão da estrutura, de como estava sendo estruturado, como estava sendo gerido. Perfeito. Então, estava uma situação difícil e o Estado encampou o Corpo de Bombeiros, como tem de todo o Brasil, colocando na estrutura orgânica da Polícia Militar. Então, eu passei 3 anos lá, foi quando eu conheci Ilhéus e vim para cá. Como era Polícia Militar, eu vim para o 2º Batalhão. Então, foram 15 anos no 2º Batalhão, trabalhando em diversas áreas, né, sendo capacitado em diversas áreas, comando de policiamento, na área administrativa, na área de licitações, eu fui era da chefe do setor de licitação, e aí diversas outros cargos, como a área interna de gestão de pessoal, e aí também na operacional. Então foram vários cargos. Trânsito urbano, quando eu fiz o curso também fui capacitado em trânsito urbano, e depois de 15 anos eu fui ser subcomandante do Corpo de Bombeiros, que ainda fazia parte da Polícia Militar. Então foram 10 anos no Corpo de Bombeiros. Nesse período também, antes, quando eu cheguei aqui, eu já fazia o curso, eu já fazia direito na UFBA, né? Então, quando eu vim para cá, eu tive que pedir a transferência, como aqui tinha a faculdade a FESP, né, que tinha direito, então eu pedi transferência e terminei o curso de direito aqui na FESP. A época já tinha estadualizado também, né? Eu comecei na FESP, aí estadualizou, então eu terminei já na UESC. Entendi. Né? Então, nesse período que eu trabalhei aqui no Corpo de Bombeiros, eu também fui capacitado na área de defesa civil e na área de gestão pública, né? Como co-gestor, eu era gestor público, né, de unidade orçamentária e tinha toda a capacitação nessa área aí. E como é que surge o interesse em ser prefeito de Ilhéus? O que é que te motivou? Quais foram os impulsos que levaram a essa decisão, essa pré-candidatura? No decorrer da minha vida, né, profissional, é importante também esclarecer que o cargo que eu adentrei ao serviço público era um cargo de funcionário público, né? Servidor público, era um cargo que não era temporário. Então eu sou um servidor público, digamos, profissional, de carreira, né? Uhum. Então, hoje eu me apresentei para ser selecionado também, um concurso público, né? Não deixa de ser. Então, um cargo público eletivo, temporário. Então, eu me apresentei para dar continuidade àquilo que eu fui formado, capacitado, especializado a vida toda. Então, quando eu fui convidado para fazer parte do PL, eu vi, né, a oportunidade de dar continuidade àquilo que foi a minha vida toda, o serviço público. Né? Então, é uma coisa que eu tenho um sentimento de muita satisfação. Profissionalmente, eu posso dizer... Da questão do servir, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que tem uma satisfação. Eu sou satisfeito profissionalmente, realizado profissionalmente. Então, esse período de vida toda de profissional foi em função do servir à comunidade. Então, eu vi que eu teria, né, dentro dessa situação, dar continuidade àquilo para que eu fui formado, forjado, capacitado, né? Então, eu vi a oportunidade de dar continuidade, né, ao serviço que eu passei aqui 25 anos. Então, eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade do período em que eu podia servir a comunidade de forma mais próxima, né? Porque dentro da polícia... E tá com energia e vontade para isso. Exatamente, né? Eu digo a você que eu estou sempre sonhando, trabalhando, né? Ou na polícia ou como bombeiro, né? Então, é uma saudade, é uma salutar, né? É uma nostalgia, eu tenho... Por estar satisfeito, até no sonho eu me realizo, né? Então, agora, a minha motivação foi poder continuar servindo a comunidade ilhéense, né? Como gestor público. Esclarecendo de que eu estou me apresentando não para ser escolhido como político, né?
Então, a gente ouve muitos falando sobre que eu fui político a minha vida toda, e aí faz destoa daquilo que é o conceito de gestor e político. É importante de entender de que o político é aquele que participa de um processo, né, ligado a um partido. Então, é uma política partidária. É como se fosse dentro do processo de seleção, né, para ocupar um cargo público que é eletivo e temporário. Então, do período em que se apresenta como pré-candidato a partir de uma filiação partidária, começa a se fazer a política partidária. Então, você vai se fazer conhecido, você vai apresentar suas propostas, você vai apresentar aquilo que é seu plano de governo, aquilo que são suas ideias em relação ao serviço público. Mas a população tem que entender, e é uma das coisas que dentro do meu plano de governo, dentro daquilo que eu pretendo, né, estou fazendo já, né, no sentido de dar esclarecimento, é de que a população ela não está escolhendo um político para exercer, para estar na prefeitura. Tá? Ela vai escolher um cidadão que participou de um processo eleitoral, um processo político, né, em que ele apresenta suas ideias. Primeiro, ele tem que estar ligado a um partido político. Eu nunca fui político no sentido de política partidária. Eu sempre fiz política institucional. Aquilo que se fazia, né, dentro da atribuição como subcomandante, como comandante de companhia, comandante de GBM, para poder, no interesse público, buscar a interação com a comunidade ou com outros órgãos. Então, eu me apresentando, agora estou me apresentando para ser selecionado novamente, né, como eu fui há 40 anos atrás, no processo de seleção, concurso público, para ocupar um cargo público eletivo, que não tem lugar para política partidária. Entendi, compreendi. Você citou a questão de ideias e plano de governo. Eu te pergunto, como é que o senhor descreve a sua visão de futuro para Ilhéus e quais são as principais mudanças que o senhor gostaria de implementar aqui na cidade? Bem, desde que eu conheci Ilhéus, né, eu conheci as maravilhas que ela tem, conheci a grandeza da história, né? Eu comecei logo a ler os livros de Jorge Amado, conhecendo toda essa história maravilhosa, né? Essa épica, né, do cacau e toda a história de Ilhéus, né? E da grandeza que ela tem. Uma grandeza que foi se perdendo no tempo, né? Mas eu ainda vislumbro, ainda sonho com uma Ilhéus pujante. Ela tem muito potencial. Ilhéus é uma potência. Ela tem força, ela tem energia, ela tem muito a se desenvolver. E eu vislumbro isso. Eu vislumbro Ilhéus, né, que hoje ela é uma gata borralheira. Eu vislumbro Ilhéus, uma princesa, né, uma princesa cheia de garbo, cheia de... Que faça jus ao nome Princesa do Sul, né? Exatamente. Então, a minha visão, como gestor que fui capacitado para ter uma visão estratégica, uma visão estratégica é uma visão de futuro. Não? Um prefeito ele tem que vislumbrar aquilo à frente. Né? Então, trabalhando no momento, agora, no presente, com os secretários, né, trabalhando com todos os setores, buscando a eficiência para que a gente, dentro daquilo que é um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Então, nós vemos Ilhéus está... A gente vislumbra e já pode ver, perceber a partir daquilo que já está sendo feito. Por exemplo, a chegada, né, da ferrovia, a construção do Porto Sul. Então, nós temos que vislumbrar Ilhéus, já vendo tudo, fazendo tudo agora, de acordo com aquilo que vai ser, o que vai acontecer no futuro. Né? Então, não posso simplesmente pensar em Ilhéus de agora no momento, pensando somente nesse presente em função de eleição, como se faz. Né? Como aconteceu em Ilhéus na história e que fez com que Ilhéus tivesse essa crise hoje. Então, vislumbro o futuro, vislumbro a pujança, uma Ilhéus
pujante, uma Ilhéus grande, desenvolvida, uma Ilhéus em que os jovens têm oportunidade, em que as mulheres têm o seu lugar reconhecido, elas ocupando aquilo que elas são capazes de fazer, né? Tenha emprego pleno, tenha escolas, o ensino desenvolvido. Então, tudo aquilo que é modernidade, aquilo que é desenvolvimento, aquilo mesmo que vai fazer com que Ilhéus seja reconhecida não somente pelo passado, mas por aquilo que ela pode ser e aquilo que ela vai ser. E falando no que ela é, sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados por Ilhéus hoje e como é que sua experiência pode ajudar a enfrentá-los? Primeiro eu tenho conversado em todos os momentos que eu tenho tido a oportunidade de estar com a população, né, diversos segmentos. Eu tenho primeiro, dentro desse meu minha visão de governo, visão agora de política partidária, de visão de gestor, é de levar a população a ter uma mudança de mentalidade. Eu tenho conversado, como eu falei, sobre essa visão de que não se escolhe, está se escolhendo hoje, um político, seja ele iniciante, seja ele com experiências passadas, se escolhe um gestor. Tá? Então, a visão de gestão pública de qualidade, levando a prefeitura, todos os órgãos públicos a funcionarem com qualidade, né? Apresentando serviços e obras de qualidade. Isso se parte de planejamento, né? Isso se parte de organização, de redimensionar a estrutura, de fazer uma reengenharia em todos os processos de serviço público, né? Em relação a que cada servidor público tem entendimento do seu papel, da sua importância para isso que Ilhéus precisa, né? De crescer. Então, o serviço público é essencial. Mas, dentro desse projeto, a gente precisa fazer com que toda a estrutura ela seja de excelência. Isso implica em melhorar a produtividade, em diminuir a máquina de forma que ela faça o máximo possível com uma estrutura mais enxuta, né? E a gente vê que, infelizmente... Menos Estado. Menos Estado, né? Menos Estado, menos cargos políticos, né? Cargos que são criados em função de colocar pessoas que, por causa da política partidária que foi levada para lá, né? Começa-se aqui, infelizmente, né? A política partidária e aquele que é escolhido. Isso é a história de Ilhéus. Tudo que aconteceu nesses 35 anos que eu tenho aqui, a gente vê que a administração não foi de gestão pública, foi uma administração politiqueira. Não? Aquele que se apresentou para concorrer ao cargo público eletivo levou o pedestal, aliás, levou o palanque e ainda subiu no pedestal. Né? Então, o interesse público fica em segundo plano e começa a se inchar a máquina por causa da criação desses cargos públicos, esses cargos políticos, e a gente precisa ordenar isso aí, de forma que se direcione a força, se direcione o funcionamento da máquina para o interesse público, que ela tenha condições, toda essa estrutura tem a condição de servir a população na ponta, né? Aquilo que é serviço público que chega à população, né? Como saúde, educação, né? Como serviços públicos, defesa civil, tudo aquilo que é da ponta do sistema para que a população realmente tenha esse serviço de qualidade. Perfeito. Sendo do PL, associada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que você acha que essa ligação impacta numa cidade como Ilhéus, na campanha, e levando em consideração o cenário atual do Brasil? Olha, no momento, é importante a gente entender que hoje Ilhéus é o centro da atenção. Nosso projeto é Projeto Ilhéus. Tá? Então, nós entendemos que a nossa
atenção é voltada para aquilo que Ilhéus precisa aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser atendido à população, aquilo que a gente tem que focar na população, no interesse da população. Então, essa situação nacional eu deixo para o Diretório Nacional, tá? Do PL. O importante é que nós estejamos atentos à necessidade do povo e aqui Mas essa reforma não estaria alinhado com os pensamentos de cima e nessa linha? Logicamente, eu sou de direita, certo? O PL é de direita. Então, dentro do projeto Ilhéus, aquilo que nós pretendemos fazer é trabalhar unindo a direita, que é preciso ter a união, a direita precisa estar unido em prol daquilo que é interesse do povo. Essa seria a pergunta. Em termos de política pública, o que poderia ser aplicado, né, na gestão, por exemplo, de Jair Bolsonaro em Ilhéus, replicando essa questão macro aqui? Exatamente. Veja só, o que nós vimos foi daquela centralização no interesse público, no interesse da população, buscando sempre a necessidade do povo sendo atendida com qualidade, sendo atendida com planejamento estratégico, sendo atendida com um Estado que trabalha especificamente em função de trazer com qualidade toda a obra e todo o serviço público. Então, o Estado ele não pode ser mais importante do que a população. O funcionamento do Estado não pode ser mais importante do que a necessidade do povo. Né? A estrutura, os processos, toda a rotina, digamos assim, a rotina que eu falo são procedimentos que a burocracia, isso tudo não pode ser mais importante do que a necessidade do povo. E nós vemos, né? Eu tenho eu já tive a oportunidade de falar, mas é bom a gente... Teve uma situação, né, dali na BA-001, que infelizmente foi feito um serviço mal feito. Aquele serviço foi muito mal feito ali pela empresa, tanto é que trouxe o problema e tem problema ainda decorrente disso, que eu posso falar mais depois. Então aconteceu o seguinte, abriu um buraco ali na BA-001 e foi colocado alguns piquetes com péssima sinalização. Um lugar que, de certa forma, tem uma velocidade maior, né? Um lugar que é de cruzamento, de fluxo, e eu verifiquei como aquele que sou especializado em trânsito, né, como em segurança, sempre fui preocupado e trabalhava com a segurança das vidas, cessar o risco às vidas. Eu passei no setor de trânsito, né, de Ilhéus, ali na Zona Sul. E o que aconteceu? Eu conversei com eles, olha, está acontecendo isso. Aquilo ali pode causar um acidente, está colocando em risco a vida da população, dos condutores. Uhum. Pode acontecer um acidente e ali vai trazer muito transtorno. Está trazendo muito transtorno. Mas acontece o seguinte, a BA é de competência da Polícia Rodoviária Estadual, é da CEINFRA, não é da Prefeitura nem da Sutran. Né? E aí eu disse, mas meu caro, acontece o seguinte, a prioridade não pode ser a burocracia. O que é que vai trazer mais transtorno é vocês fazerem uma sinalização correta para evitar um acidente, deixar de colocar em risco o cidadão, ou vocês irem de encontro a essa burocracia de que quem tem que ter a obrigação de fazer aquilo ali, a Polícia Rodoviária Estadual, vocês poderiam simplesmente fazer a sinalização enquanto entre em contato com eles, informando a situação que está. Então, é isso que precisa entender. Nada pode ser mais importante do que a vida da população, do que a necessidade da população. E isso a gente traz, né? Já que você faz a abordagem, é essa visão do povo, a população é mais importante do que o Estado. Eu entendi que seu foco é a população de Ilhéus, apesar da partida e tudo mais, mas como é que você pretende lidar com essa polarização, levando em consideração que você vai ter os benefícios, né, do público fiel da direita, de Bolsonaro, mas temos também os opositores, os críticos. Como é que você vai lidar com essa situação de ser associada, inevitável, ao presidente Bolsonaro? A grande questão, Ilhéus, é que a gente tem que evitar, dentro do nosso
dentro do nosso projeto, a direita tem que estar unida para evitar a catástrofe do PT assumir o governo de Ilhéus. Apesar de que nós sabemos que já tem isso, né? Então o PT faz parte do governo. O PT tem secretários, o PT influencia, né? Apesar de estarem agora... O senhor seria a única alternativa para a direita, né? Aqui na cidade, tecnicamente. Bem, a gente tem que entender de que durante o período eleitoral de 2022, houve a união, né, de grupos de direita que venceu a esquerda aqui. Então, a gente não está polarizando no sentido de que a gente não possa conversar, a gente não possa se unir diante dessa situação. Uma coisa é certa, né? A gente precisa entender de quem é direita e quem se diz de direita. Por exemplo, o Jabes, a gente não pode falar que ele é de direita, tá? Apesar de se apresentar, né, como aquele opositor aqui ao governo Mário, né, ao PT, mas a gente sabe toda a trajetória de vida dele sempre foi pautada, sempre inclinada para a esquerda, e ele já participou ativamente junto com o PT em diversas situações. Então, a direita autêntica, aquela que prima para que o Estado seja um Estado mínimo, mas que funcione com a máxima eficiência, né? Que se preocupa mais com o povo do que a política. Isso aí a gente tem que entender que a gente precisa conversar para não deixar que essa esquerda, esse PT, tome o governo como está acontecendo. A gente vê como é que está o Estado aí, né? Até o Brasil, né? Que estratégias você tem em mente para melhorar a questão da infraestrutura, entre outros serviços públicos aqui em Ilhéus? A crise está em todas as áreas, né? O serviço público em Ilhéus, infelizmente, não é da agora, né? Não é da agora. A gente vê que simplesmente foi piorando, mas que em todos os setores, antes de Mário já estavam indo. Ele só fez piorar, né? Só fez piorar pela falta de gestão. Nesses 35 anos em Ilhéus, você acha que Ilhéus veio... Só caiu, né? Só veio cair. Por causa da o quê? Por falta da visão de gestão pública, por falta de uma visão estratégica, de planejamento, e simplesmente como acontece, como falaram, eu sou político, né? Eu sou mais político, eu fui mais gestor, Jabes chegou e falou acho que foi até aqui. Ele disse, eu fui mais gestor do que político. Mas ele não foi escolhido para ser político. Ele foi escolhido para ser gestor. Então, as mazelas sempre decorrentes dessa visão de que ele é político na prefeitura. Ele foi escolhido para ser político, não. Quem é escolhido pelo voto é escolhido para ser gestor público e não para ser político na prefeitura. A política, como eu falei, tem que ser uma política institucional, né? Então, como eu falei, eu fazia uma gestão técnica. Exatamente, eu vou buscar essa política institucional com o governo de estado, com o governo federal, com os ministérios, seja qual for o grupo político, porque creio eu que todos eles, a princípio, estão buscando o interesse do povo, né? Pelo menos isso. É o que é para ser, né? Pelo menos o que é para ser. Então, eu vou trabalhar em relação a isso. Agora, quanto aos projetos, a gente vê que nós precisamos, com urgência, trabalhar na saúde, né? A gente vê que a saúde em todo não funciona. Mário, como médico, poderia ter uma atenção melhor para a saúde, você acredita nisso? Bem, aí ele mostra que na realidade não existe isso, né? A questão é a visão de gestão pública, né? Então ele não tem uma visão de gestão pública, de interesse público. E os secretários deles também foram médicos que não eram capacitados em gestão de saúde. Então, é importante que aqueles que sejam colocados em cada um dos setores das secretarias tenham a capacitação, tenham a competência na área que eles vão ser colocados, vão ser nomeados.
Não adianta colocar uma pessoa que trabalhou a vida toda, né? A família toda sempre foi ligada a comércio, empresariado, e ser colocado numa área de agricultura e pesca que não tem conhecimento nenhum. O importante seria colocar cada um secretário de acordo com a sua especialização, a sua capacitação, né, técnica, para que ele desenvolva o papel dele nessa área. Né? Então, o que é que nós precisamos, o que é preciso ser feito na área da gestão da saúde? Então, o trabalho preventivo sempre é em primeiro lugar. Tá? Então, o trabalho do bombeiro é preventivo, o trabalho da polícia é preventivo. Então, a primeira coisa que tem que ser pensado, que tem que se preocupar é com a prevenção. Então, a saúde básica, né? A saúde da família, e precisa trabalhar, precisa estar estruturada, precisa estar funcionando bem para evitar que aquilo que pode ser controlado através de um programa de acompanhamento, né? Um acompanhamento sério através de enfermeiros, até técnicos de enfermagem, né? Ali no posto da saúde da família, tem esse processo de prevenção das doenças, que é através desse programa da família, da saúde da família, que até mudou de nome, agora é a extensão, acho que é a extensão da saúde da família. Então, isso precisa ser colocado em prática conforme está previsto na legislação. É simples, só é colocar em prática, só é investir nisso. A prevenção diminui custos, né? E diminui superlotação em hospitais, Aí a diminui... gente vai, consequentemente, o que é que acontece hoje? Os postos estão lotados porque não tem funcionado a saúde da família. E, consequentemente, a UPA também lota. Além do mais, não está funcionando direito os postos, está super lotado porque não funciona a saúde básica, né, a preventiva, a saúde da família. Os postos não estão funcionando bem e também a UPA também não funciona. Essa situação, meu cunhado passou para mim a informação no final de semana que não tinha médico. Foi a sobrinha dele foi levada para a UPA lá da Zona Sul e não tinha médico. Como é que não tem médico? Então a gente vê que precisa ter uma atenção especial ao funcionamento. Mas a atenção de quem? É o prefeito acompanhar, o secretário acompanhar, de forma que saber por quê. Por que que faltou? Não era para ter faltado. Não era para estar sem médico na UPA. Né? Já a estrutura já não é boa. Já falta ter equipamento, já falta insumos, já falta aquilo que é necessário para funcionar bem e falta o médico. E aí vamos para a UPA da Avenida Roberto Santos, ali não, do Bairro Esperança. Não tem médico suficiente, ou às vezes falta pediatra, né? Está sempre superlotado, não tem um raio-x funcionando. E muito mais outras coisas que deixam de ter, né? Os insumos, os equipamentos, outros que poderiam tá tendo com melhor condição de atender a população. Então, eu tenho falado daquilo que está acontecendo e eu estou mostrando aquilo que deve ser feito. Então, esse cuidado com a saúde, de fazer funcionar a saúde da família, é um primeiro passo. Mas também fazer contratação de médicos, contratar enfermeiros, contratar todos aqueles profissionais ligados à saúde. Da mesma forma como também na educação. É outra área que está péssima, né? E a gente vê que 8 anos passaram, tem a mesma secretária e os problemas continuam da mesma forma. E o que é que está faltando? Faltando seriedade, compromisso, responsabilidade, dar à educação o valor que precisa. Quando eu falei a você de que eu vislumbro uma Ilhéus no futuro pujante, potência, eu vejo também a educação funcionando com excelência. Porque sem educação, sem um ensino, né, que vá capacitar nossos jovens a
terem condições de ocuparem os espaços, de serem bem capacitados, formados, se profissionalizarem, né? Não vai chegar a isso. Então, Ilhéus tem hoje problema decorrente da falta de um ensino de qualidade. E a gente vê também a situação, eu tenho acompanhado muito, eu sou tio de o meu sobrinho é atípico, né? Ele não mora aqui, mas eu sou um tio atípico, né? Então a gente vê, eu tenho acompanhado muito essa situação do coensino, a falta, né, o cuidado, a preocupação com essa parcela da população que tem sofrido muito. As mães, a gente vê a situação, eu acompanho minha irmã, né? A situação das mães que têm filhos atípicos, a dificuldade que tem para que eles estejam na escola. Hoje não tem estrutura, simplesmente não se preocupou em estruturar isso, em disponibilizar o coensino para essa parte da população que precisa ser atendida, né? Eles têm que ser cuidados porque eles têm para que tenham oportunidade de crescer. Temos visto, eu tenho visto, acompanhado, né, quantas pessoas têm um policial que é atípico, tem transtorno de autismo, e ele é um policial militar e está na rua porque ele teve a oportunidade, né, dentro daquilo que podia ser feito, que ele tinha a capacidade, teve a oportunidade, ele se desenvolveu, e isso aí são vários exemplos. Então, aqui não está se preocupando. Então, a educação precisa ter essa visão, né, de valorizar os profissionais, de contratar profissionais em todos os setores, né, ligados ao ensino, né, do eco-ensino e do curso profissionalizante, de fazer com que a escola realmente dê oportunidade para que os jovens cresçam, se desenvolvam, tenham oportunidade no mercado de trabalho. A gente são na área de infraestrutura, né? Área de infraestrutura. A gente precisa reestruturar algumas secretarias. Da mesma forma, como eu falei, precisa se cortar os cargos de políticos, digamos assim, que a gente vai ver que tem muita gente que nem trabalha, né? Tá ali mas para ocupar o espaço em função da política. Mas tem necessidade de estar ali, aquilo que foi criado atende à população, então não que a gente vá fazer de forma irresponsável, mas precisa se enxugar a máquina de forma maximizando o serviço público de atendimento direto à população. Você citou agora há pouco algumas questões do Jabes Ribeiro. Como é que você avalia essa tentativa de retorno do prefeito Jabes depois de 4 anos? Ele que nesse podcast, inclusive, falou que ele está sempre se atualizando. Você enxerga dessa forma? Bem, É o novo Jabes, segundo ele. infelizmente a gente entende de que não há lugar para mudança com aqueles que já foram e não foram gestores públicos, foram administradores políticos. E Jabes é um desses. Ele apresentou alguns argumentos, mas a gente vê que oficialmente, digamos, tecnicamente, aquilo que a gente vê, a gestão ela é analisada pelos resultados, tá? Indicadores. Então eu vou falar de Jabes, mas vou aproveitar para dar exemplo do que é gestão. Gestão é aquilo que a gente faz de acordo com um planejamento, né, estratégico, de acordo com aquilo que a gente ouve da população, da necessidade, e a gente vai atender fazendo um estudo técnico com planejamento e avaliação do resultado. Então, hoje a Bahia, por exemplo, tem os piores índices na educação e na saúde. Então, quem foi gestor, né? Quem foi o gestor? O secretário. Então, a gente vê, Jerônimo foi gestor de 2019, depois saiu, entrou Adélia. Então, quais são os índices, né? Os indicadores da gestão deles? Os piores do Nordeste, os piores do Brasil. Da mesma forma, Jabes. O que acontece com Jabes? A gente vai estudar. Eu quero aproveitar mais uma vez e falar sobre a transparência
das contas públicas, nós temos o portal da transparência, em que lá a população pode acompanhar toda a gestão pública. E ali nós podemos ver os resultados, questão de resultados. Gestão implica em seguir todas as regras administrativas, tudo aquilo que é técnico, está na legislação. Então, na legislação, dá as diretrizes, dá o caminho para o gestor seguir de forma que alcance aquele resultado pretendido, que é serviço público de qualidade. E tem que seguir regras. As regras estão aí para poder ordenar, organizar, né, o funcionamento da administração pública. E o que a gente vê de Jabs? Jabs, a gente vê que ele teve quando ele entrou, né, em 2012, a dívida era de 250 milhões. Ele deixou, quando saiu em 31 de dezembro, a dívida estava em 344 milhões de reais. Agora, por quê? Como aconteceu isso? O que foi? Ele devia, o que é que tem que acontecer? Se já havia uma dívida, ele tinha que equacionar essa dívida, buscar, não deixar aumentar e buscar pagar-se a dívida. É porque o Estado fez alguma coisa, ela adquiriu serviço, adquiriu bens, e não pagou. De onde veio essa dívida? É preciso saber que o gestor, ele não pode, como a gente tem que entender, cada um tem seu orçamento, né? Então não se pode gastar mais do que se tem. Então tem que se buscar a eficiência na administrativa de forma que a dívida seja equacionada e não aumente. Outras coisas que a gente pode ver avaliando o Jabs como gestor, né? Ele tem uma escola lá uma escola abandonada. Começou-se a fazer no governo dele, através de convênio com a União, recebeu do Fundo Nacional de Educação e Desenvolvimento da Educação um montante para se construir uma escola. E por que essa escola foi abandonada lá? Por que o governo Jabs não terminou a escola? Aí pergunta-se, o que foi feito do dinheiro o dinheiro que está ali, aquela obra abandonada, aquela obra ali é dinheiro jogado fora. É desperdício do dinheiro público. Cadê a visão de gestor? Será que não havia necessidade daquilo ali? E a gente vê outras situações, né, que eu pretendo, dentro daquilo que é que é plano de governo, né, a Defesa Civil precisa ser bem estruturada, precisa que haja uma Secretaria de Planejamento que faça o planejamento de acordo com aquilo que está previsto no orçamento, né? As obras precisam ser feitas para se evitar transtorno para a população. Então, governo Jabs, essa situação que está acontecendo hoje nas cabeceiras do viaduto Catalão é um absurdo que não começou nesse momento, nesses 8 anos de Marão, né? Aquele problema das encostas na cabeceira do viaduto, isso aí já tinha no governo Jabs, já tinha no governo Newton, Jabs. Marão só piorou, como eu disse, tudo, né? Então, que eu tenho como bombeiro militar, né, acompanho a questão dos problemas da defesa civil, os problemas referentes a encostas. Então, toda encosta que não é trabalhada, que não se faz a contenção, começa um processo de erosão e não se trabalha de forma correta, a tendência é piorar. E foi o que aconteceu. Só fez piorar por causa da falta de gestão, da falta de visão, da falta de responsabilidade, né, de todos esses governos, desde Jabs até agora Marão. Então, a previsão dentro do planejamento é que a Defesa Civil, por exemplo, trabalhe da forma como tem que inicialmente se trabalhar. Prevenção. Então, nós precisamos estruturar a Defesa Civil para que atenda com qualidade, dentro da ideia de que a prevenção é a melhor ação para evitar que a população esteja em risco de vida
e de perda dos bens. A gente está no período de pré-campanha ainda, né? Muitas alianças, muitas conversas, muitos diálogos. A possibilidade de aliança com outra candidatura. Qual palanque o senhor não subiria de forma alguma, achar que já vi que não? Não. Qual poderia se aliar ou qual definitivamente não se aliaria? Há oportunidade, tá? Ou vai manter a candidatura até o Há fim? oportunidade de. O momento agora você disse, é oportuno de se conversar. Como eu falei, a direita precisa se unir. Tá? Então, quanto a essa questão, eu falei, o nosso projeto, eu sou ligado ao PL. Tá? Nós temos um presidente que é uma pessoa muito responsável, muito competente, tem uma preocupação enorme com a população de Ilhéus. Ele sabe a responsabilidade nesse momento da gente ter a preocupação de não deixar que a esquerda assuma. Tá? Então, eu estou em unidade com ele. Então, essa situação da pré-campanha, da gente estar conversando, da gente buscar a unidade, união, em prol daquilo que é mais importante, que é o interesse público, tá? Que é o interesse público, eu coloco de que o presidente, junto com a executiva, é que tem autonomia, tem toda a autonomia de definir, de verificar e conversando, ver o que seria melhor para a população de Ilhéus. Tá? Então, nós temos nossa ligação com o nosso presidente Roma, né, o presidente do PL do Estado. Então, a gente está preocupado com Ilhéus. Né? Então, ele tem a preocupação com Ilhéus, juntamente com o nosso presidente aqui, o Tiago Martins. Então, nós estamos estudando, nós estamos conversando, nós estamos sempre atentos, porque esse projeto Ilhéus, projeto PL, buscando o melhor para Ilhéus. Então, eu tenho uma confiança, tá? Eu tenho uma confiança no presidente Roma, tenho confiança no presidente Tiago Martins aqui, na nossa executiva, que a gente, de acordo com aquilo que melhor se apresente dentro do cenário, eles vão decidir. Nós vamos decidir da melhor maneira possível em função daquilo que é o melhor para Ilhéus. Existem áreas da inovação e tecnologia que se pretende implantar para modernizar a gestão municipal? Uma das coisas que a gente precisa ver, né? Dentro do projeto, nosso projeto de governo, dar atenção. Como sabe que o Brasil é um país agrícola, né? A pujança nossa, nós somos uma potência mundial e Ilhéus também pode se tornar uma potência econômica na área da agricultura. Então, a gente tem esse exemplo nacional que a gente pode trazer para cá. Nós temos o nosso cacau, que ainda é a nossa riqueza. A gente precisa agregar valor, a gente precisa trazer investimento nessa área de agregar, de fazer com que o nosso cacau, agregue mais valor e traga mais renda, traga mais desenvolvimento aqui para a nossa região, mais emprego. Mas então a gente precisa também dar apoio aos pequenos produtores. Né? A gente precisa implantar e vamos implantar um trabalho de assistência técnica aos nossos pequenos produtores. A gente sabe que nós temos a produção grande de várias coisas aqui e a gente precisa fazer com que essa produção, com o empreendedorismo, né, na área de agricultura, também cresça. Então, nós vamos apresentar nosso projeto de assistência técnica aos pequenos produtores para que eles possam melhorar sua produtividade, aumentar sua renda, né, através de assistência na área de irrigação, na área técnica de verificação do solo. Então, qual seria a melhor técnica no setor, naquilo que ele pretende plantar. Então, é uma área que a gente precisa e a gente está atento. Como também tem um problema de infraestrutura, você perguntou, o problema das estradas vicinais. As estradas vicinais nossas aqui sofrem porque nós temos a amplitude de chuva aqui grande, né? Então, e também com essa mudança, a gente está vendo que tem vezes que está chovido muito, né? Isso que eu ia perguntar até, considerando esses problemas recorrentes, drenagem, alagamento de Ilhéus, qual a solução inovadora você acha que pode ser? Então, em relação à inovação, tecnologia na área rural,
né? Então, como eu falei, assistência técnica para os pequenos produtores. E também trabalhar com nova tecnologia. Essa questão de jogar cascalho, passar a máquina, e isso não tem. Isso não funciona mais, né? Isso é gastar dinheiro. Então, nós estamos buscando tecnologias, né, de compactação de solo, de aditivos que vai fazer com que o solo da estrada. Nós estamos buscando isso, essas informações, temos pessoas trabalhando, pensando nisso. Né? Eu procurei porque a minha preocupação, né, já que eu sou maestro, eu tenho que buscar pessoas que trabalham nessa área, que tem essa tecnologia para verificar a possibilidade do uso aqui. Mas existe tecnologia. Nós estamos buscando, nós temos informações de tecnologias que vão fazer com que as estradas vicinais não tenham esse problema de tanto de chuva. Agora, é como eu falei, é planejamento. O fato de ficar com essa tecnologia antiga, de jogar cascalho, passar asfalto, mas não se preocupa com a impermeabilização do solo, não se preocupa com a drenagem nos locais que precisam ser feito o sistema de drenagem, né? Então, isso é o problema das estradas vicinais. Se faz de qualquer maneira e principalmente no período eleitoral, né? Como está sendo feito agora. Então, já que falou em tecnologia, falou em questão de drenagem, já que eu toquei nisso, o problema de Ilhéus, eu tenho ouvido muito esses ex-prefeitos falando que nós pavimentamos, que nós fizemos, mas fizeram de que modo? A gente está vendo hoje as consequências. Nós sofremos as consequências de terem sido feitas as obras sem a devida qualidade, sem a devida técnica, buscando excelência, né? A melhor maneira de fazer. Não adianta pavimentar sem fazer sistema de drenagem. Eu tenho acompanhado outras cidades, outros municípios, né, em que os prefeitos estão fazendo. Tem um prefeito, não estou lembrado onde agora, mas ele faz questão de mostrar que a pavimentação, antes da pavimentação, ele mostra o sistema de drenagem feito. E a gente vê a diferença. Né? Então, o grande problema de Ilhéus, o grande problema hoje, tem toda a parte que está sendo alagada por causa das chuvas, né? É por falta do sistema de drenagem que foi mal feito, um sistema de drenagem bem feito. Onde tem a drenagem, foi mal feita. Né? Esqueceu-se de que a cidade ia crescer, né? Esqueceu-se de fazer levantamento da quantidade de chuva que cai em Ilhéus para ver se aquela bitola que foi colocada ali, né, da drenagem, se estava de acordo com aquilo que ela podia suportar do pico de chuva. Então, quando acontece que qualquer chuva enche, porque quando teve muita chuva, né, a amplitude da chuva, né, foi grande demais, aí carregou encosta, lixo, areia para essa drenagem que foi mal feita e hoje está com problema. Como também a gente precisa fazer para resolver isso, a gente precisa de fazer estudos técnicos que nós já temos dentro da nossa comissão de infraestrutura, levantamento de que precisa ser feito, estudos de microdrenagem, microbacias, né? De verificar questão de geologia, topografia, a questão da chuva, né, histórica, a partir daí fazer esses projetos. Mas tudo tem solução, né? Basta ter a visão técnica, a visão de planejamento, a visão de excelência de serviço, que se resolve as coisas. Com o crescimento da cidade, é natural que possíveis problemas crescem juntos. Exemplo da violência, né? A cidade cresce e tem que desenvolver junto. Levado em consideração a sua trajetória, sua experiência nessa área, a segurança pública seria uma das suas prioridades? Não há como ter desenvolvimento sem segurança, sem que o povo se sinta seguro, sem que o comércio possa trabalhar a hora que quiser, né? Prestando o seu serviço, colocando o seu serviço à disposição da população sem segurança. Né?
Então, a gente vê, por exemplo, em relação à central de abastecimento. A central de abastecimento é uma das coisas que, dentro daquilo que nós tivemos contato com esse segmento, fomos lá diversas vezes, e uma das principais coisas que se colocam é essa, o problema da segurança. Então, a segurança pública é responsabilidade de todos. A Constituição diz isso. Mas é obrigação do Estado. Quando se fala obrigação do Estado, então são dos três entes: União, Estado, município. Ao Estado compete o policiamento preventivo, né? A polícia militar ostensiva, aquela que prende o criminoso, que impede que o criminoso, que o bandido, né, haja. Mas a segurança pública também é obrigação do ente municipal. Então, só eu não posso colocar a guarda municipal para fazer policiamento excessivo. Mas a obrigação da guarda, da prefeitura, é guarnecer os logadores públicos, como, por exemplo, a central de abastecimento. Tá? Então, nós temos que trabalhar de que forma? A gente tem que, dentro daquilo que eu pretendo, melhorar mais ainda a ação desses briosos guardas municipais, né? São pessoas que nós sabemos que têm dificuldade no seu serviço, mas são pessoas responsáveis. Eu conheço muitos. Eles se sentem responsáveis, eles se sentem importantes, porque eles sabem a responsabilidade deles. Então, a gente precisa também valorizá-los, né? Então, valorização através da capacitação, através de condições melhores de trabalho, né? De equipamento, né? de estrutura física nos locais onde eles estão, né? Na sede da Guarda Municipal. E aí eu pretendo também, a partir daí, né? Fazer, né? Do projeto uma central de monitoramento através de câmeras. E a gente vai fazer de seguinte forma: a gente pode. Hoje nós temos na cidade câmeras que são ligadas à Secretaria de Segurança Pública, que é onde tem uma central de monitoramento, uma central de comunicação, né, ligados ao policiamento extensivo, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil. Então, essas câmeras fazem um trabalho preventivo, auxilia o trabalho preventivo e o trabalho repressivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, pode auxiliar também o Corpo de Bombeiros. Então, a ideia é formatar uma central de monitoramento do município, colocando câmeras nos locais onde não existem as câmeras da Secretaria de Segurança Pública. Agregar o que já existe. Exatamente. Que já existe. Né? Por exemplo, central de abastecimento. Há condições de melhorar muito ali a questão de segurança. Então, já tem um estudo. De repente, em pontos estratégicos dos bairros, né? Nos pontos estratégicos que a gente pode, nesse caso aí, colocar onde não tem da Secretaria de Segurança Pública e, mais principalmente, naqueles locais que são obrigação da Guarda Municipal, né? Os logadores públicos, como central de abastecimentos, escolas, centros médicos, né? Praças públicas onde tem equipamento público que precisa ser preservado. Então, nós vamos fazer essa central de monitoramento, mas também podemos, em convênio com a Secretaria de Segurança Pública, né, fazer dessa central de monitoramento municipal também um convênio em que participe a Polícia Militar, né? Então, isso aí é só conversar, isso aí não tem problema para ser feito. E disponibilizar nossas câmeras também para a Secretaria de Segurança Pública, ela poderá usar também para poder disponibilizar para a Polícia Militar ou a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, né, o DPT, as imagens que vão ser trabalhadas pela Secretaria de Segurança Pública. Perfeito. A gente está caminhando já para a reta final, mas antes eu quero que você me diga a sua avaliação desses 8 anos de governo do prefeito Mário Alexandre. Como é que você avalia os principais pontos? Eu não vejo ponto positivo, certo? Não houve acertos? Não, porque veja só, se a gente for analisar... Não houveram. Não, tem que...
em nenhum desses serviços públicos, né, que são essenciais, que estão diretamente ligados ao dia a dia, à vida da população, nós não vemos nenhum deles funcionando com qualidade. Então, são 8 anos em que a gente só viu a educação faltando professores, colégios sendo restaurados durante o período letivo, né? Iniciando as aulas sem professor, continua sem professor, né? Então, a gente não tem, a gente procura, mas não vê nada de positivo. Infelizmente, é zero de avaliação, né? É zero de avaliação. Como é que você enxerga Ilhéus daqui a 10 anos? E pergunto para finalizar, por que o ilhéense deve votar no Coronel Rezende para prefeito da cidade? Como aquele que mora aqui, que vive, e vive a vida comum, normal, a vida normal, comum, como todos os outros, né? Eu vejo que Ilhéus tem um potencial. Então, daqui a 10 anos, eu vejo Ilhéus sendo administrada com qualidade, com excelência, com responsabilidade, com gestão pública de qualidade, Ilhéus uma potência. Sabendo de que nós teremos, com essa advindo do Porto Sul, da ferrovia, condições de crescer muito mais, agregando valor a tudo aquilo que nós temos aqui. Então, o turismo, por exemplo, é primordial, não existe desenvolvimento, e a indústria do turismo é primordial. A gente precisa trabalhar, a gente vai trabalhar, desenvolver, profissionalizar o turismo, dar condições para o turismo crescer, né? Para trazer mais e mais turistas aqui. Porque aquilo que for feito para o cidadão vai repercutir também todos aqueles que vierem para cá. Então, eu vislumbro Ilhéus uma potência. Agora, a partir do momento que a população buscar e escolher uma gestão pública de qualidade, olhe o passado, veja a consequência do presente, para que o futuro não continue como está por causa da falta de gestão pública de qualidade. Agradeço a participação, Coronel. Desejo sucesso em sua trajetória. Foi um prazer tê-lo aqui. Meu querido, foi um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade e espero ter outra oportunidade, mais oportunidade depois, durante a campanha, para poder trabalhar, para poder apresentar mais. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui também Fique à vontade. para falar sobre pedindo à população para poder ter acesso àquilo que a gente está apresentando como proposta também nas nossas plataformas de mídia. Pode ficar à né? vontade. Por exemplo, o PL, nós temos Instagram, partido underline liberal, underline Ilhéus. Ok. PL Mulher também, nós temos Instagram, PL Mulher. Nós temos PL Mulher iOS, né, que é o nosso Instagram. Temos também o PL Jovem, o pljovem.ilhéus. E quero também aproveitar a oportunidade para convidar a todos os nossos amigos, nossos patriotas, a se fazerem presentes no dia 18, no sábado, 18 horas, aqui no Ilhéus Praia Hotel, onde vai haver o lançamento da pré-candidatura, né, de vereador Tiago Martins, e estarão presentes o deputado federal, Capitão Alden, e os nossos 2 deputados estaduais. Né? E aí eu peço aqui que todos se façam presentes, né? Para mostrar a nossa força, que a direita de Ilhéus é forte, precisa estar mais mobilizada, estar mais unida, estar participando mais. Sempre é uma expectativa, né, do pessoal da direita. Há alguma possibilidade do ex-presidente Bolsonaro aqui na região? Depende somente da mobilização dos patriotas. Maravilha. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.